Olá pessoal, aqui é o professor André da Escola Mundo do Frame e hoje a gente vai falar um pouquinho, que não está pronto ainda, sobre o siren vinílico e o jeito de instalar ele. Aqui a gente está mostrando a questão de alinhamento de esquina, certinho, mas aqui é a parte pronta, isso aqui não tem graça, olha só que legal isso aqui. Estou olhando bem daqui, por exemplo, tu não consegue ver as emendas, e essa é a intenção. A intenção que o siren vinílico ele tem que ser instalado na posição que tu olha. Então, eu lembro que eu fiz uma casa com meu amigo Carlos lá em Garibaldi e o cliente queria o siren e a gente explicou, ele já conhecia, já viajava, mas é assim, olha só, tu consegue ver as emendas quando tá ao contrário do siren. Então, primeira regra do siren é pegar o ponto mais baixo da casa para começar a fazer a linha de começo do siren. E o ponto mais baixo era esse ponto aqui da casa. Esse ponto é o mais baixo da casa. Então, como ele é mais baixo da casa, ele dita as regras para o resto da casa. Então, primeiro passo. Eu vou explicar tudo que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Então, como a gente achou o nível lá, ó, aqui a calçada é mais alta, automaticamente tem feito um recorte para os cantos baterem. Então, essa é a primeira regra, achar o canto mais baixo da casa. Quando a gente começa com uma peça. Deixa eu achar aqui no meio que a gente está dando uma organizada, porque isso vira uma bagunça muito rápido. Mas vamos lá. Esse aqui é o start. Esse aqui é a peça de começo. Ela vai presa na parede. E esse flangezinho aqui é onde prende a folha. Tem duas linhas de prego, não precisa encher tudo de prego. A gente bate o nível da casa, a gente bate dessa maneira aqui. Tem uma linha na parede lá vermelha. A gente consegue bater essa linha vermelha ali, é o nível. A gente marca tudo que a gente faz pra gente não se perder no meio das explicações. Então ali, ó, bate a linha, nível. Aquele é o nosso ponto de referência. Agora aqui a gente vai achar a medida em comum e bate uma segunda linha, que é a linha do começo. Essa peça, se vocês reparar bem, ó, ela não é um start, ela é um outro modelo, que eu vou chegar nela daqui a pouquinho. Então a gente bate as linhas, acerta, bate a segunda linha. Geralmente a gente não bate ela embaixo, onde é que ela acaba, bate ela em cima no começo do plástico para poder enxergar mais fácil, até porque vai ficar muito colado no chão, né? Vamos ver o que mais aqui. A gente começa a encaixar a peça. Encaixa a peça, confere os níveis e ela vai encaixando. Bem facinho. Deixa eu fazer um tutorial de volta aqui com peças diferentes do siren, só para a gente não ficar muito confuso. Então, a gente aprendeu que esse aqui é o start, esse aqui é a peça que começa lá embaixo. Esse aqui é o J-channel, que é essa peça que faz acabamento em volta de janelas e em vários lugares, quanto o telhado. Deixa eu ver uma outra aqui. Uma outra peça aqui. A gente trouxe bastante coisa pra cá. Ver se consigo pisar aqui sem me machucar. Aqui, certinho. Aqui tem o shaft, que é aquele beral que está lá em cima, ventilado. É essa peça aqui. Esse lado aqui é o certo. Ela tem uma leve ventilação, ó, não é furada, enquanto que passa algum bichinho, é mesmo só para respirar mesmo. Também vem na explicação daqui a pouco mais. E eu queria achar mais uma peça que eu não estou achando aqui. Depois eu vou ver se eu consigo. Já viram que não tem script nos vídeos, né? Então a gente vai, conforme a gente vai fazendo, a gente vai mostrando. Até porque o pessoal já deve reparar que a gente tem aula, a gente ensina a fazer isso, mas é o seguinte, os vídeos, pessoal, é mesmo para mostrar como é que faz mesmo. Não tem nada a ver com a prática em si, né? Deixa eu ver se consigo achar alguma peça dela aqui. Tem uma peça aquela de final, aquela peça que a gente botou, aquela que prensa ali, tem um pedacinho dela, não? Pega um pedacinho pra mim. O Daniel tá ficando craque no siren. Nessa obra aqui a gente formou dois profissionais muito bons na mesma empresa ali, empresa parceira nossa ali.
Depois eu faço um plug do pessoal. Tem aqui o pessoal aprender a fazer shingles, já vai ter uma outra indicação para um trabalho aqui no condomínio, já vão seguir a vida deles sozinhos, né? Não preciso mais que eu fique junto. E agora o siding. Esse aqui é a esquina interna, é aquela mesma lá. E tem a esquina externa, que é essa aqui. Vai ter uma olhada aqui. Que ela faz exatamente esse acabamento aqui. Vou pegar também um pedacinho depois e eu mostro. Então, peça de parede, esquina, J-channel, start e o finish, que é uma peça que é um pouquinho mais fina para fazer preenchimento, que tá ali ela. Vou mostrar como é que ela funciona enquanto não vem a peça. Ela é uma peça fina, apertada. Então, quando tem que cortar o siding, ele entra aqui dentro, fica justo. Ele prende aqui embaixo, no start, e prende aqui dentro. E faz o acabamento dela desse jeito. É uma boa peça de acabamento, não é sempre que a gente tem ela, mas é uma boa peça. Então, quando a gente começa a parede, depois eu vou filmar um pouco para mostrar pedacinhos da montagem. O Daniel me fez uma coisa melhor ainda, trouxe uma peça inteira para nós. Obrigado, Daniel. Como é o nome da empresa, Daniel? Solar. Solar. Então, parceria com o Solar, que vai dar bastante coisa. No ano que vem a gente vai pegar uma casa junto de wood do começo. Eles estão podendo fazer revestimento. Essa é a peça de acabamento que vai no final. Ou seja, vamos dizer que a peça precisa, que nem essa aqui, que é uma peça cortada. Uma peça cortada. Ela precisa encaixar aqui. Ela não é fácil de encaixar. E é isso que faz ela funcionar tão bem. Ela encaixa aqui e dá o acabamento na peça quando precisa. Onde é que tá aqui? Eu não consigo instalar ela bem com as duas mãos, com uma mão só tá complicado. Mas tá aqui, ó. Ela fica bem firme, não escapa daí. Fica um bom acabamento. E tá vendo? Ela tá parafusa, então quando tu fecha, põe a peça, tu automaticamente escondeu ela. Então fica perfeito. A questão do encaixe das peças é bem simples. Deixa eu só pegar esses dois detalhes aqui para poder mostrar. Deixa eu tirar isso do caminho. Aqui. Olha só. A peça está aqui, ela tem um encaixe, né? Quando a gente botou, a gente vai prender lá no começo. Aqui ela prende. Se a casa suar, ela tem buraco para sair. Ela tem um encaixe. Ela vai encaixar aqui. A gente puxa ela para cima. Deixa eu ver se eu consigo encaixar com a mão só. Vamos ver se consigo puxar aqui. Ó, encaixou a peça. Pronto, esse é o encaixe da peça. Ela tá presa. Entendeu? Quando se prega essa peça, a gente vai prega uma distância, sei lá, tem que ver como é que está de acordo ali na necessidade do material, porque as fábricas são diferentes, tem um pouquinho de distância diferente, mas geralmente a cada 6, 7 desses aqui vai um prego. O prego sempre vai no meio, nunca vai na ponta, e essa peça nunca pode estar fazendo força, porque como a oscilação de temperatura vai mudar ela, daqui a pouco ela começa a dar onda, e alguma imperfeição da parede, na folga também some. Então ela faz vários serviços, na verdade, né? Então ela fica pretty much bom, né? Ela fica bem selada, na verdade. Quando a água bate aqui, não tem como a água voltar fazendo infiltração. É um material muito interessante, porque 20 anos de garantia. Então é 20 anos só passando uma mangueira com sabão e tá tudo certo na casa. Outra coisa interessante que a gente fez aqui, dá para ver várias janelas, que é o jeito certo é o seguinte. Existe uma cantoneira de alumínio, ó, aqui tem uma de galvanizado e ali em cima tem uma de alumínio, que eu vou pegar lá na frente para mostrar como é que funciona. Aquela ali serve para fechar, todas as aberturas vão ter por cima, olha só, lá em cima tem. Então depois eu vou mostrar como é que instala ela. Hoje a gente não está falando sobre a subcobertura, nada disso. Subcobertura só tem que ser mesmo posta certa, grampeado, preso alguma coisa. Cada cobertura tem o seu sistema. Por exemplo, a Taive que tem uma fita,
para tapar as emendas. Essa aqui nossa é nacional, funciona muito bem assim, não precisa exatamente da fita. Quem produz essa membrana aqui é uma empresa parceira nossa chamada Raça, tá ali, ó, o nome dela. Eles também têm um nome novo de uma linha nova que vai ser todos esses materiais vão pertencer a essa linha para vedação. Fita, aquela linha sobre cobertura de telhado que pode ser usada aqui, a gente usou mesmo para não gastar muito essa parte por causa do ângulo que fez a parte das chapas. Tem a mesma coisa, aquela seria um pouco mais cara, mas ela sobrou, a gente botou ali. Não tem galho, é grampeada mesmo, tá? Sobre cobertura funcionando normal. A vantagem aqui para mim é que me considero um cara patriota, ela é feita no Brasil, tecnologia brasileira, funciona muito bem. Então é com eles o negócio, fizeram uma coisa bem bacana. E por uma curiosidade, questão dos quadros, que eu falei nisso outra vez, a gente fez quadros para fazer a adaptação das janelas, que as nossas janelas não são igual aos Estados Unidos, que tem flange. As nossas não tem flange. Ainda para esses vídeos, então a gente embolou essa questão do quadro um tempo atrás, põe o quadro e deixa uma fresta ali mais ou menos meio centímetro, pega PU industrial, faz a vedação toda. Isso sem contar a vedação que já tem, que é como a gente usou plywood aqui, ó. Então aqui a gente pode botar a membrana líquida, a gente botou quartzo sólido na volta de todas as janelas e selou todas para não ter perigo com umidade, vazamento, se caso falhar algum sistema. Mesmo tendo esse PU aqui em toda a volta, sendo tudo parafusado, aqui não tem nada de espuma é só para mesmo para questão térmica por dentro. Lá em cima tem lá o tal do alumínio, fica encaixado em cima. Ele é posto com PU também e mais a membrana por cima dele, ou seja, a água não tem como voltar. Então fica totalmente stuck. E aí só quem instala a janela tem que preocupar só com a janela. Se entrar água, entra água só na janela, como qualquer outra casa. Nesse caso aqui não vai, porque aqui é Vaiko, né? Então eu não acredito que a Vaiko tenha alguém à altura para competir com ela no Brasil. Tem muito nome bom de janela de abertura no Brasil, mas a Vaiko é meio complicado. Tem uns rematezinhos que estão faltando ali em cima ainda. Essa lá o alumíniozinho, falta fazer o cortezinho da esquina, fazer o acabamento. Alumíniozinho, alumínio. Uma peça importante que eu me esqueci de falar foi essa feixe aqui, ó. Essa peça de acabamento que vai por fora, esse L que pega, olha só. Então encobre uma madeira comum, o que já dá uma economia com qualidade para o cliente. Ali falta, você pegou o sol, torcer um pouquinho, a gente vai distorcer, botar parafuso. Em vez de lixar e preparar ela que nem era a ideia inicial, a gente vai revestir toda ela com aquele material ali que é PVC. Então a gente vai fazer os beirais aqui, com ela assim. Nível todo ele. Daqui a pouco eu vou explicar onde é que estão esses rebaixos, essas latas aqui. É interessante. Tá vendo? A gente vai levando até um certo ponto, depois a gente vai trabalhando conforme a necessidade para fazer o acabamento em cima. Aqui falta bem pouco para terminar essa casa. A gente ficou algum tempo esperando o material aqui de saft. A gente ia botar um outro aqui de madeira, tem até um teste no fundo, depois eu mostro. Aqui está a esquina, como é que ela funciona. Que nem eu falei, o segredo é nunca deixar nada muito apertado, então aqui todo tem que ter folga. Esses aqui são os alumínios que vão em cima da janela, ou seja, ele tem consideravelmente aqui uns 10 centímetros, um pouquinho mais a borda, um pouquinho a mais e uma pingadeira. E alumínio mesmo, viu, gente? Bem interessante, valeu muito a pena, não ficou tão caro como você imaginava. Então quando a gente senta em cima da janela, em cima do quadro, aqui atrás vai PU, faz a linha de PU fechada, nada de falhado. E depois a gente, além de colar o PU, a gente passa o PU em torno dele. E ele fica embaixo da primeira membrana, daquela branca da parede original, aquela ali. E depois a gente passa uma segunda membrana em cima, que vai até em cima para poder resolver para não ter perigo de dar esse retorno, entendeu? Então bem interessante. Aqui tem já, deixa eu fazer a volta aqui para mostrar. Tem bastante coisa para falar mesmo aqui. Olha só, me chamou a atenção na passada, atenção no detalhe, olha só. Pedrinha passando do jeito que manda o figurino, tem um cálcio. Vai ficar o remate pronto. E ali também tem outro detalhe, olha. Aquele branco ali é a membrana líquida, com a manta em cima, então selado total na volta. O negócio do USB é muito interessante, porque eu tenho gravação do técnico lá, não sei se é do rapaz lá, Roberto, acho, da coisa, explicando sobre o que não podia botar e depois pode botar.
Mas o problema todo é que a fábrica do USB, por exemplo, a LP não está deixando claro o que tu pode e o que tu não pode pôr. Então, como já tem o plywood no Brasil, e plywood, pelo menos até onde eu aprendi, sempre foi bem superior ao USB. Não que o USB seja ruim, o USB é ótimo, mas o plywood acaba sendo superior, então a gente optou por não ter mais a questão de usar o USB. Vai ser só mesmo se o cliente já comprou essa última área material, senão a gente vai usar esse mesmo. Aqui todos eles estão instalados, ó, a linha do PU, a linha do corte, eu é por baixo, a viradinha, a quebradinha, que depois a gente tem que só cortar, fazer arrematezinho na beirada. Olha a linha de PU em toda a volta. A janela, como vocês viram, a gente tinha feito a pingadeira, tudo certinho. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, tem um detalhe interessante, ó. Tem o J-channel, que é a parte de baixo. A gente tem que furar ele aqui, que faltou. Oh, não, acho que até já tá furadinho. Tá, furadinho. Aqui tem uns furinhos embaixo. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Eu não consigo ver. Mas é possível ter uns furinhos para sair água nele. E nesse caso, como ele ficou um pouco solto, o pessoal botou aquele outro dentro. Ou seja, perfeito. Que é serviço do Fernando, que ficou fazendo aqui naquela época. Então a gente ficou desde aquela época até agora quase preso nela aqui. Ali o pintor está pintando os quadros por fora. E aqui a gente mandou dobrar um outro tipo de alumínio. Eu vou mostrar do outro lado da casa, que do outro lado está pronto. Aqui também teve uma questão com o muro que estava atrasado do vizinho. Então acabou sujando um pouco, a gente teve que abrir espaço, deixar eles trabalharem aqui, conseguir abrir a terra, acertar tudo. Ligação. Aí, ó. Emenda daqui para lá, lá para cá não. Ou seja, a pessoa sempre vem da frente da casa, nunca vê nenhum tipo de emenda. De longe não dá para ver nem os dois lados, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui foi legal que a gente perguntou pro cliente, a gente falou assim, olha só, se aqui é a frente da casa, às vezes ele tem que prever que a pessoa vem mais de lá que daqui. No caso, ele teria que começar de lá para cá. E a emenda aqui cobriria lá. Então não apareceria. Só que a gente tem uma regra muito importante, né? A gente tem que saber, tem que ouvir o cliente. E o cliente falou assim, é mais importante para mim quando eu saio de casa que eu olho e não tem emenda, e quando eu venho chegando de carro, que eu nem vou reparar. Tem razão. Vamos falar sobre as latas e a parte de baixo. Esse monte de lata que tem aqui, ó. É até o motivo dessa fitinha aqui. Então vamos lá. A lata é por quê? E por que tem esses níveis diferentes? Aqui na frente tem um enfeite que vai ser feito com madeira verde. Vai entrar tipo um deck, entra embaixo. Vai uma floreirinha para matar o desnível do piso com o resto da casa. Porque não pode tocar. A terra não pode tocar no siding, porque logo embaixo do siding tem a madeira e a gente não pode dar um nível de umidade. Então ele tem que ter esse mínimo aqui de 15, 20 centímetros. Então como aqui tem uma rampa, ó, e a rampa ia chegar nela, a gente isolou uma parte, vai impermeabilizar toda a parte de baixo, vai cortar aquela membrana e vai ter um deckzinho com enfeite. Aqui vai começar um deck de madeira verde, que vai até aquele dente lá. Então ele vai parelho aqui até o muro. Vai ter um muro com uma cerca aqui na frente, que vai isolar a frente da casa. Então isso serve para isso. Fica embaixo. Quando eu pregar a madeira, vai pregar aqui, o deck vai ser encaixado aqui e a madeira do piso passa por cima, encosta lá e praticamente zero. Vai ficar um rematezinho de nada. E a fita é por uma coisa muito simples, gente. Quando o cara trouxe para nós a chapa estava mais afiada que não sei o que. Então para instalar a chapa a gente quase cortou os braços, as pernas. Então a gente botou uma fitinha. Até porque tem criança, aqui tem o Benjamin. E a gente tem que cuidar bastante. Os outros estão trabalhando também. Aqui vem um outro tipo de corte para alumínio. Alumínio também acabado. E vai ali. E isso tomou porque agora aqui vai ser sentado algum tipo de pedrinha de acabamento. Então a pedrinha bate aqui. Então quando a água vem por aqui, se não botar isso aqui, ela vai entrar por dentro da pedra e com o tempo vai soltar a pedrinha. Então assim, acabou o problema. Ela cobre a pedra e faz o acabamento. Primeiro. Começando a ficar melhor para trabalhar aqui. Teve a máquina, botou terra, ainda ficou um pouquinho mais fácil. E aqui tá a bagunça, onde eu voltei aquela hora. Então agora vamos falar um pouco sobre os quadros. Tá aí os quadros. Tá ali o Rafael ali dando aula pro Daniel. Não, não é verdade, acho que o Daniel tá dando aula pro Rafael. Não, tô brincando. Então, eles vão instalar aquele quadro para fazer um enchimentozinho ali, para simular os outros. Então tudo a mesma coisa, o mesmo quadro, o mesmo encaixe.
E para depois de botar o PU, botar tudo aquilo que eu já expliquei até agora, a gente vai botar o jeitinho que é o acabamento. Isso aqui tem que limpar, tá? Não vai ficar assim não. Então aqui tem todo um sistema de encaixe que eu vou mostrar em videozinhos curtinhos no Insta. Mas a moral é, vai a primeira peça de baixo, em todas as janelas, depois vai a lateral, que cobre a parte de baixo, vai até em cima, e a de cima cobre as duas laterais, para a água pegar e passar, entrar e sair e circular. A água não pode ficar presa. Se a água ficar presa, complicou. Ó, essa aqui, como tem uma porta, a porta sai para fora, a porta de PVC é gigantesca, vai até o final da madeira, então ela já fica como uma pingadeira. Exigência da fábrica, na verdade. Então a gente tem aquele acabamento para fazer o acabamento fino embaixo, sobe o JTN, vai até embaixo, e o de cima cobre ele com encaixe. Depois eu faço questão de fazer a questão do encaixe para mostrar para vocês. O que faltou aqui? O vídeo já está ficando muito longo. Sei que tem gente que gosta, mas tem muita gente que acaba nem olhando, na verdade, eu acho. Olha só. Então, a parede foi, a gente botou um alumíniozinho de acabamento que precisava, que vai pedra. Se não for pedra, até essa pergunta, né? Se não for pedra e não for deck, precisa botar? Não, aqui não tem nada. Do outro lado não tem nada. Ali vai ter um deck de saída também, ó. Deckzinho que vai sair pra cá, que faz o degrauzinho da saída e automaticamente a casa fica sempre limpa porque vai ter um deckzinho de madeira. E aqui vai ter toda uma parte de jardinagem, com pergolado e tudo mais. Ó, a tentativa foi lá, ó. A gente fez, já fiz na outra casa, tem no meu site, que daqui a pouco vai estar extinto. Ó, aquela lá é cedrinho. Depois eu botar as gradezinhas para circular o ar, pintar por fora. Assim já arrematou tudo, foi trocado por esse que é o original. Mas começando então, foi o nível, foi a latinha para o acabamento, né? Nesse caso aqui, essa funilaria aqui é alumínio mesmo, vai encaixar pedrinha embaixo. Pedacinho aquele de start, começou, folha até para entender não é à toa a emenda, ela trabalha uma inteira. Pode começar daí com um quarto, quem está aqui, mas geralmente a gente começa uma inteira. Ó, aqui nem tem uma inteira aqui, ó, repetiu ali, tá vendo? Depois tem 3 quartos, depois meia, depois 1 quarto e depois começa de novo que as emendas não se encontram. O que mais? Quando chegou lá em cima, pecinha de acabamento. Então, foi pregado na tábua que foi pregado esse saft. E pregado numa madeirinha quadradinha que eu mostrei lá dentro outra vez, eu vou pegar uma depois para mostrar. Pregado lá, a gente bateu o nível daqui pra cá, bateu a linha, por isso que tá tão bonitinho. E como é que a casa de madeira tá muito alinhada. Depois lá em cima, encostado lá, que eu não sei se consigo dar um zoom. Deixa eu ver, peraí. Aí, ó. Aí tem o jeitinho lá, ó. E a peça encaixa dentro, tá vendo? E aí deu o acabamento, fica perfeitinho. Se você quiser lavar de mangueira, não tem que entrar água. Aqui tem um encaixe para aquele engate. O que mais falta para eu mostrar aqui? Eu sei que falta alguma coisa, mas eu vou fazer vídeo detalhado de algumas coisas no Instagram e vou lançando. E fotos para explicar. Não consegui fazer o que eu queria, para todo mundo saber o que é. A minha ideia é a seguinte: eu comprei uma GoPro, prendi no peito, não rolou, mas vai rolar. Faltou um detalhezinho. Então, para os próximos vídeos a gente vai ter rodando aí essa imagem quando a gente está trabalhando, mostrar na hora que estiver fazendo como é que faz os arremates. E provavelmente um dronezinho rodando na volta e acompanhando, para a gente poder fazer um vídeo com melhor qualidade. Como eu falo sempre, né? Rede social é uma coisa nova para mim. Então, nosso negócio é trabalho mesmo e aula. Que isso me faz lembrar de uma coisa. Eu tenho 25 anos como profissional, 27 anos nesse tipo de obra. E perto de 3.000 casas feitas nos Estados Unidos. A gente executou em tudo que é tipo, tudo que é área. Ou seja, algumas foi só frame, algumas foram só siding, mas o total de obras, mais ou menos, sem interlaçar, ou seja, sem contar uma para tudo, deu 3.000 casas para mais, né? Isso residencial e alguma coisa de consultório, alguma coisa de prédio comercial. Então, como eu e a Karine sempre falam nas lives, a gente não é dono da verdade não. Mas se quiser aprender alguma coisa com quem faz mesmo, procure os profissionais adequados. Hoje a gente tem ponto de referência e muitos profissionais no mercado hoje. Não dá para ficar confiando em qualquer pessoa para te ensinar não. É por isso que eu falo. Aprende com quem manja o negócio. Com quem vai te responder as mensagens, com quem vai te tirar as dúvidas. Com quem pode chegar e dizer assim, olha só, vamos fabricar uma janela sem ter a casa e a janela vai entrar e a fábrica, que nem a Vigo, já nos liberou para fazer isso.
Ou seja, aonde o pessoal não aceita fazer depois dessa obra aqui, o pessoal olhou e falou assim, peraí, então tá. Então a próxima vez que quiser fazer uma lista de janela para pronto, a gente começa a fabricar quando começa a fazer a casa, e quando a casa estiver nesse ponto, a janela já estaria no lugar. São detalhezinhos assim que fazem a diferença, conforme a gente vai conversando com as empresas e vai alinhando. Uma obra não precisa ser complicada, gente. A gente só precisa estudar. Eu falo com todos os guris, com todo o pessoal que está na escola, tem muita gente na escola. Muita gente. A Karine é uma prova que funciona esse tipo de coisa, né? Ela já é uma profissional, ela não tem nada, não precisava da escola para isso, ela está se melhorando, está sempre se atualizando. Todo profissional bom se atualiza. Então, vamos olhar o material, vamos pedir o material, pedir as normas. Quer a fonte original americana? A gente passa para vocês, não tem problema não. O importante é entender o porquê que a gente está fazendo e criar conforme, entendeu? Conforme, com segurança. Hoje amanhã um aluno mandou um vídeo do americano permeabilizando os banheiros que a gente faz agora aqui. Na verdade, é uma troca de informação que tem um canal americano que me procurou para fazer esse tipo de quadro de janela, porque eles estão comprando janela europeia, e o pessoal viu que está funcionando. Então, a gente faz de acordo com o que funciona. Eu faço muito teste na minha casa, não na casa do cliente. E não é um teste que garante qualidade. Então tem muita coisa que eu fiz que nunca vai acontecer na casa de um cliente, mesmo que tenha funcionado na minha casa. Normas estão aí para a gente aprender elas e depois poder quebrar elas. Agradeço a todos. Se gostaram desse vídeo, por favor, curtem, compartilhem, para dar pelo menos um norte para quem está começando a trabalhar, poder ter uma qualidade de vida melhor e dar um melhor serviço para o seu cliente. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.